Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e hoje na nossa reflexão nós iremos meditar um pouco ali na sétima carta que o Senhor Jesus endereça à igreja de Laodiceia. Se conhece ali no Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, onde contém 7 cartas que o Senhor Jesus escreve ou dita para que João escreva e endereça estas cartas, cada uma a uma igreja diferente, ali na Ásia. E a sétima carta é a carta à igreja de Laodiceia. Eu gostaria de meditar um pouco nela, vendo o que ela tem para nós hoje, como indivíduos crentes do século 21. E eu começo recitando ali o verso 20 do capítulo 3, que é um verso bem conhecido, que diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este verso já foi usado muitas vezes em evangelismo pessoal, e eu creio que realmente ele tem tudo a ver ali com uma mensagem de evangelismo, apresentando ao Senhor Jesus para alguém. Mas é interessante que quando nós olhamos o contexto desta frase, Jesus não está falando para descrente, e ele está falando precisamente para uma igreja. A igreja que supostamente deve ter, teoricamente deve ter em si a presença do Senhor Jesus, que, como ele mesmo diz, ele anda no meio dos candelabros, no meio da sua igreja, e conhece todas as nossas obras, ou as obras de cada igreja. Mas, aparentemente, essa igreja tinha o Senhor Jesus fora dela. E Jesus então diz: eis que estou à porta e bato. Aqui uma advertência muito perigosa, né? Mas vamos voltar lá para o início dessa carta, quando o Senhor Jesus faz uma grave denúncia à igreja de Laodiceia, acusando essa igreja de uma igreja morna. Ele fala ali que a igreja não é nem fria, nem quente, ela tinha se tornado uma igreja morna, e porque ela era morna e não era nem fria e nem quente, o Senhor Jesus diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. Esta é uma denúncia bem séria, bem grave, e nós poderíamos equiparar esta denúncia àquela mesma denúncia que Jesus fez à igreja de Éfeso, quando diz que Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor. Mas sobre essa outra igreja nós falaremos uma outra reflexão. Mas voltando aqui para a igreja de Laodiceia, é interessante que Jesus usa essa expressão igreja morna, se apropriando de uma condição geográfica que existia naquela cidade. A cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha proximidade com a cidade de Colossos, com a cidade de Hierápolis. Na cidade de Colossos havia uma fonte de águas frias, de águas geladas. Na cidade de Hierápolis existia fontes termais de águas quentes, águas terapêuticas. Na verdade, tanto a água fria como a água quente eram águas terapêuticas. Essas duas águas provenientes então de Colossos e de Hierápolis se dirigiam à cidade de Laodiceia, e lá chegando elas se misturavam, e a água então se tornava uma água morna. E nós sabemos, assim como o Senhor Jesus sabia, assim como os membros da igreja de Laodiceia sabiam, que uma água morna não serve para beber. Quando você toma uma água morna, ela te dá ânsia de vômito. E foi precisamente isto que o Senhor Jesus falou para aquela igreja, e eles entenderam este recado certamente. Comparar a igreja com uma água a qual não se toma. Então aqui a primeira coisa que deve nos vir à mente ao ler este texto não é simplesmente criticar aquela igreja de Laodiceia que estava morna, mas é olhar para nós e nos perguntar diante de Deus
se nós estamos mornos no nosso relacionamento com Ele. Se nós estamos com o nosso primeiro amor perdido, como aquela igreja de Éfeso estava. Então essa é a primeira pergunta, a primeira reflexão, a primeira ponderação que nós devemos fazer diante desse texto, diante dessa denúncia de Jesus contra aquela igreja. Mas prosseguindo no texto, o Senhor Jesus vai explicar o porquê aquela igreja tinha se tornado morna. Ele vai dizer aqui que aquela igreja, ela se achava uma igreja rica, abastada, e que não tinha necessidade de mais nada. E aí Jesus, surpreendentemente, vai dizer que aquela igreja não sabia que ela era infeliz, que ela era miserável, pobre, cega e nu. E aqui o grande perigo de que nós não nos vejamos realmente como de fato nós somos. Muitas vezes nós estamos cegos à nossa própria condição espiritual diante de Deus. E aqui eu quero dizer que é um grande perigo de nós termos uma visão equivocada de nós mesmos na questão espiritual com Deus. Muitas vezes nós somos aquele bom religioso que frequentamos a nossa igreja dominicalmente e participamos integralmente ali do culto, nós cantamos, levantamos as mãos ou não, nós oramos, nós acompanhamos a leitura da Bíblia, ouvimos a palavra e nós achamos que está tudo bem. E quando nós somos bons religiosos, nós nos comparamos com aqueles que não conhecem a Deus e nós nos achamos que estamos muito bem na fita diante do Senhor Jesus. E isso pode não ser uma verdade. E aquela igreja, ela tinha se tornado morna porque ela tinha perdido a capacidade de enxergar a sua própria condição espiritual e entendido tudo errado. E o Senhor Jesus falou que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. E é muito interessante então que diante disso, o conselho que Jesus vai dar para aquela igreja é que comprasse 3 elementos: ouro, vestes brancas e colírio. E é interessante que ao falar no colírio, Jesus novamente está lançando mão de uma condição ali daquela cidade, porque Laodiceia tinha um grande centro de tratamento oftalmológico. A Laodiceia era um centro de referência naquela época, onde pessoas de várias cidades iam a Laodiceia para fazer tratamento dos olhos, e existia ali, mais precisamente, um medicamento chamado pó frígio, que era muito procurado, muito usado. E então, nesta cidade que era centro de referência oftalmológico, o Senhor Jesus diz então para aquela igreja que ela comprasse dele colírio, para que, aplicando aquele colírio espiritualmente, pudesse enxergar melhor e enxergar a sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. E aqui eu aplico isso para nós também, que nós devemos, por assim dizer, pedir ao Senhor Jesus que nos venda, e certamente será gratuitamente, este colírio espiritual, para que nós possamos também enxergar a nossa verdadeira condição espiritual. Porque quando nós nos medimos e nos enxergamos, nos comparando com aqueles que não conhecem a Deus, a nossa conclusão é que nós estamos bem na fita, porque nós somos bons religiosos e vamos à igreja todo domingo e fazemos os nossos ritos, como eu falei anteriormente, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e conhecer o seu padrão de santidade, conhecer os seus mandamentos, conhecer todos os imperativos que estão na sua palavra. E aqui eu penso muito nas cartas de Paulo, quantos imperativos há ali nas suas cartas.
nos dando direção para uma vida reta e santa diante de Deus. E quando nós nos comparamos com essa escala, com este padrão da palavra, nós poderemos facilmente chegar à conclusão que nós podemos estar mornos e nus e cegos e pobres e talvez infelizes. Então nós precisamos seguir esse conselho do Senhor Jesus de ter arrependimento, comprar este colírio, e ele fala também comprar vestes brancas, né? A veste branca ali, as vestes brancas são um símbolo de pureza, de santidade, e que nós também devemos aprender a buscar este padrão de santidade, de pureza, que ele nos indica na sua palavra, o qual não é uma opção para aquele que se diz discípulo de Cristo. Não é uma opção para mim, não é uma opção para você, mas é um mandato de Deus e é um grande privilégio buscar viver nesse padrão de santidade. Então aqui são palavras duras que o Senhor Jesus falou contra aquela igreja, e nós também devemos ter todo cuidado para não permitir que, assim como o Senhor Jesus se sentiu fora daquela igreja, o Senhor Jesus também esteja fora da nossa vida. Então, aqui eu quero concluir esse devocional com uma palavra de incentivo que ele deu àquela igreja de Laodiceia e que também é um incentivo para mim e para você no dia de hoje. Ele vai dizer ali no verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Esta é uma palavra de grande incentivo de que um dia nós estaremos ao lado de Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele mesmo, que nos chamou, que nos resgatou, que nos santificou. E aqui ele termina no verso 22 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e também a mim e a você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo devocional.